Meus queridos amigos e amigas que apreciam uma boa história daquelas que se aninham na alma, que nos fazem sentir o cheiro do orvalho no campo e o calor do café coado na hora, preparem o coração. Hoje, vamos desenterrar um segredo de família que, por décadas, esteve soterrado sob as terras férteis de uma fazenda mineira. É uma história de destino e de escolhas, de silêncios que gritam e de um amor que desafiou todas as fronteiras. Se vocês gostam de se perder nessas tramas que o Brasil profundo nos oferece, daquelas que nos fazem refletir sobre a vida e suas reviravoltas, por favor, já deixem o seu like neste vídeo e se inscrevam no canal. Assim, a gente continua trazendo mais narrativas emocionantes como esta, direto do nosso sertão para a sua tela. A madrugada de 1947 ainda abraçava a Fazenda Palmeiras com seu manto úmido e estrelado, antes mesmo que os primeiros raios de sol ousassem espiar por trás dos morros azuis de Minas Gerais. Um cheiro de terra molhada, de café que logo seria colhido, e da fumaça incipiente que subia das chaminés das casas dos colonos preenchia o ar gelado. Um roçador solitário, ainda distante, já rasgava o silêncio com seu ritmo cadenciado, anunciando o início de mais um dia. Mas na sede da fazenda, um casarão imponente de taipa e telhas coloniais, o único som audível era o ranger das tábuas do assoalho sob os passos firmes do coronel Afonso. Afonso, aos seus 62 anos, era a personificação da Palmeiras. Sólido, antigo e, de alguma forma, intocável. Seus cabelos, outrora fartos e escuros, agora eram uma nuvem prateada que contrastava com a pele curtida pelo sol e pelo tempo. Os olhos, antes penetrantes, carregavam o peso de uma vida de trabalho duro, de decisões difíceis e, sobretudo, de perdas. Viúvo há mais de uma década, o coronel se tornara um homem de poucas palavras, um monge que encontrava consolo na rotina imutável do campo. Seu único filho homem havia partido para a capital, seduzido pelas luzes da cidade, deixando-o ainda mais sozinho na imensidão dos cafezais que se estendiam a perder de vista. A dor da perda da esposa nunca cicatrizara por completo, mas havia uma ferida que doía ainda mais, uma chaga que o tempo, por mais que tentasse, não conseguia apagar. A ausência da filha, Rosa. Rosa. O nome ecoava em sua mente como um sino rachado. Sua filha mais velha, a menina de sorriso fácil e espírito indomável, que ousou desafiar a autoridade paterna e as rígidas tradições da família. Há 20 anos, ela fugira, levada por um amor proibido, um peão sem eira nem beira que Afonso jamais aceitaria em sua linhagem. Sumira sem deixar rastros, sem um bilhete sequer, levando consigo não apenas a sua juventude, mas também a parte mais colorida do coração de Afonso. Ele tentou esquecê-la, arrancá-la de suas lembranças, mas o vazio que ela deixara era um buraco negro que engolia qualquer tentativa de paz. A honra da família, para ele, era um fardo pesado, um manto que ele se recusava a deixar manchar. Naquela manhã em particular, Afonso, como de costume, preparava-se para sua inspeção matinal. Sem a ajuda de empregados, era ele mesmo quem acendia o lampião a querosene, o único ponto de luz na escuridão da cozinha, e coava seu café forte. O aroma amargo e reconfortante do líquido negro se misturava ao cheiro de mofo e cera que permeava o casarão. Com a caneca de ágata na mão e o lampião na outra, ele seguiu para a varanda, seus olhos acostumados à penumbra varrendo o horizonte. A quietude era quase palpável, uma serenidade que ele tanto prezava. Mas algo estava errado. Um som sutil, quase inaudível, quebrou a melodia da noite. Não era o vento nas folhagens, nem o canto de um pássaro madrugador. Era um choro fraco, abafado, mas inconfundível, um choro de criança. Afonso parou, a caneca de café suspensa no ar. Seus músculos tensos, o coração de repente acelerado. Crianças não choravam na porteira da sua fazenda antes do amanhecer. Os filhos dos colonos estavam em suas camas, aninhados e protegidos. O som, vindo da direção da entrada principal da propriedade, despertou nele uma mistura de curiosidade e apreensão. Com passos largos, apressados, ele desceu os poucos degraus da varanda e seguiu pelo caminho de terra batida que levava à porteira. O lampião balançava em sua mão, projetando sombras dançantes à medida que ele se aproximava. O choro ficou mais forte, mais urgente, um lamento que parecia rasgar o véu da madrugada. Finalmente, ele alcançou a porteira de madeira rústica, já entreaberta, como se alguém tivesse partido às pressas. E lá estava. Um cesto de vime, desses usados para carregar frutas ou lenha, repousava no chão empoeirado, logo abaixo de um dos pilares de madeira. O coração de Afonso deu um pulo no peito. O lampião tremeu em sua mão, quase se apagando. Ele se agachou, sua respiração pesada, e espiou para dentro do cesto. Lá dentro, minúsculo e indefeso, um bebê. Recém-nascido, sua pele avermelhada e enrugada, os punhos cerrados, os olhinhos apertados em desespero enquanto um choro abafado saía de sua boquinha miúda. Estava enrolado em um cobertor gasto de lã com um bordado desbotado no canto.
Afonso arregalou os olhos. Seus dedos grossos e ásperos estenderam-se trêmulos, quase hesitantes, e tocaram a peça de tecido. Não era apenas um cobertor qualquer. Era o cobertor que ele mesmo havia dado a Rosa. 20 anos. 20 anos haviam se passado desde que vira aquele padrão pela última vez. Um beija-flor, bordado à mão por sua falecida esposa, no canto daquele cobertor que ele havia presenteado à sua filha, Rosa, quando ela era ainda uma criança. Lembrava-se da alegria dela ao receber o presente, do modo como ela o abraçava durante as noites frias. Aquele cobertor era uma parte dela, uma parte de sua infância, de sua família, um pedaço de um passado que ele pensava ter sido arrancado de sua vida para sempre. O mundo girou para o coronel Afonso. A cena à sua frente, o bebê no cesto, o cobertor familiar, desatou uma tempestade em seu peito, um turbilhão de memórias e emoções que ele havia mantido sob cadeado por tanto tempo. Rosa. Seria possível? Depois de tanto tempo, depois de tanto silêncio e tanta dor, a sua filha teria voltado? Ou seria esta criança, este pequeno ser abandonado à sua porta, a prova viva de uma tragédia que ele se recusava a enfrentar? A imagem de Rosa, jovem, sorridente, dançou em sua mente misturando-se à visão de uma mulher mais velha, talvez exausta, desesperada, deixando seu filho em um ato de desespero. De repente, a fazenda inteira parecia encolher, o ar ficou pesado e o silêncio que ele tanto amava se tornou um grito ensurdecedor em sua cabeça. A injustiça da situação o atingiu com a força de um raio. Abandonado, um inocente deixado à mercê do frio e da sorte, e a ligação, inegável e cruel, com a sua própria história, com a filha que ele havia amaldiçoado em seu coração. O cobertor era um mensageiro do passado, um fantasma que voltava para assombrá-lo. Afonso sentiu um calafrio na espinha que não tinha nada a ver com o frio da madrugada. Ali, na porteira da sua fazenda, entre a escuridão que começava a dar lugar à luz, a esperança e o desespero se misturavam em um nó sufocante. De que cidade vocês, que estão me acompanhando nesta história, estão assistindo e sentindo cada palavra comigo? O bebê, alheio à tempestade que se formava no coração do velho fazendeiro, abriu os olhos. Pequenos e azuis, eles fixaram-se nos de Afonso. Um olhar profundo e sem filtro, como se enxergasse através de toda a armadura que o coronel havia construído ao longo dos anos. Aquele par de olhos, tão puros e necessitados, parecia perguntar: quem sou eu? E quem é você para mim? Afonso sentiu um calor estranho no peito, um calor que não era de raiva nem de mágoa, mas de algo que ele não reconhecia mais. Uma faísca de humanidade, de responsabilidade, de um chamado ancestral. O mistério daquele cobertor, daquele bebê, daquela madrugada fria de 1947, não era apenas um enigma. Era a promessa de que a vida daquele velho fazendeiro, antes tão previsível e solitária, estava prestes a ser transformada por um amor que ele julgava ter perdido para sempre, ou por verdades que ele jamais ousou desenterrar. Aquele pequeno ser choroso, envolto no cobertor da filha desaparecida, era o elemento transformador que ele jamais pediu, mas que o destino havia lançado em sua porta. E agora, a grande questão pairava no ar. O que o coronel Afonso faria com ele? A madrugada começou a ceder, tingindo o céu de um azul pálido e rosado. Mas para o coronel Afonso, a luz que nascia trazia consigo mais escuridão do que clareza. O bebê no cesto, o cobertor de rosa, tudo girava em sua mente como um moinho desgovernado. Pegar aquele pequeno corpo indefeso nos braços parecia um ato impossível. Suas mãos, acostumadas à lida pesada da enxada e ao manejo dos cavalos, sentiam-se desajeitadas, sujas, incapazes de tocar tamanha fragilidade. Um filho bastardo na minha porteira, e com o cobertor dela, murmurou Afonso para si mesmo, a voz rouca, quase inaudível, carregada de uma dor antiga e de uma nova indignação. Ele olhou para os lados, como se esperasse que alguém surgisse das sombras para reclamar a criança, para livrá-lo daquela afronta. Mas não havia ninguém. Apenas o silêncio vasto e o choro intermitente do bebê, um som que, a cada segundo, parecia martelar mais fundo em seu peito. Afonso se recompôs. A postura ereta, o queixo firme, não podia se deixar abater. Ele era o coronel Afonso, senhor da Fazenda Palmeiras. Este problema, como tantos outros, seria resolvido com a mesma determinação com que ele enfrentava as pragas na lavoura ou as secas. Mas como? O que se fazia com um bebê abandonado na porteira? Sua mente pragmática, acostumada à lógica do campo, não encontrava respostas imediatas para aquela situação tão humana, tão íntima e, ao mesmo tempo, tão devastadora para sua reputação. Com um suspiro pesado, mais de resignação do que de afeto, Afonso ergueu o cesto. O peso do bebê era ínfimo, mas o peso da responsabilidade, esse sim, parecia esmagá-lo.
Ele carregou o cesto com uma distância quase protocolar, como quem carrega um pacote indesejado. Não o levou para a casa grande, sua morada de solidão. Em vez disso, dirigiu-se à casinha dos fundos onde vivia Maria, a cozinheira mais antiga da fazenda. Uma mulher de mais de 50 anos, rosto vincado pelo tempo e pelas lidas, mas de um coração imenso. Maria, ainda de pijama, abriu a porta com os olhos arregalados, a fisionomia marcada pelo susto. Coronel Afonso, pelo amor de Deus, que desassossego é esse tão cedo? Ela recuou um passo quando viu o cesto, e seu olhar, perspicaz, pousou imediatamente no bebê e no cobertor. Uma sombra de reconhecimento ou de pressentimento passou por seus olhos. Um bebê? Ela sussurrou, a mão no peito. Afonso colocou o cesto no chão da cozinha de Maria com um gesto brusco, quase violento. Maria, pegue essa criança, dê-lhe de mamar, se for o caso, e trate de arrumar uma ama de leite, rápido. Não quero esse assunto espalhado pela fazenda. Ninguém precisa saber disso por enquanto. Especialmente não que é dela, ele disse, a voz embargada na última parte, o olhar desviando-se do cobertor. Maria, com a sabedoria dos anos, não fez perguntas. Já havia presenciado muitos segredos e tragédias na fazenda. Ela se agachou e, com delicadeza que faltava ao coronel, pegou o bebê. O choro cessou quase que imediatamente ao sentir o calor das mãos acolhedoras de Maria. Pobrezinho, ela murmurou, a voz cheia de compaixão, e seus olhos encontraram os de Afonso, carregados de uma censura silenciosa. Naquele dia, a rotina da Fazenda Palmeiras foi alterada de forma sutil, quase imperceptível para a maioria. Mas para Afonso, tudo estava de cabeça para baixo. Ele tentou mergulhar no trabalho, como sempre fazia para afastar os pensamentos incômodos, cavalgar pelos cafezais, supervisionar os colonos, conferir os estoques. Mas a imagem do bebê, o choro que ele ouvira na porteira, o maldito cobertor, tudo voltava para assombrá-lo. Ele evitava a casinha de Maria, mas sua mente não parava de imaginar o que acontecia lá dentro. Teria o bebê comido. Estaria dormindo? Seria um menino ou uma menina? Perguntas que ele jamais imaginou que o perturbaram agora o consumiam. A resistência de Afonso era forte, uma muralha construída em anos de amargura e orgulho ferido. Ele se recusava a sentir qualquer coisa por aquela criança, um bastardo que lhe trazia à tona a lembrança mais dolorosa de sua vida. No entanto, a fazenda era um caldeirão de fofocas. Apesar das ordens de Afonso, a notícia de um bebê encontrado na porteira da sede se espalhou como fumaça no vento. Colonos cochichavam, as lavadeiras na beira do rio trocavam olhares e palavras baixas. Afonso sentia os olhares em suas costas, os murmúrios que ele fingia não escutar. Coronel Afonso, um bebê na porteira? Que disfarçatez! Ouviu um vizinho comentar na venda do Zé Miúdo, os olhos curiosos fixos no fazendeiro. Dizem que é de uma moça daqui das redondezas, que se perdeu em má vida. Outro acrescentou, baixinho, mas o suficiente para que Afonso, com sua audição aguçada, ouvisse. O pior, para Afonso, não era a fofoca em si, mas a implícita ligação com Rosa. Ele sabia que, por baixo da superfície, todos estavam ligando os pontos, conectando o abandono do bebê com o sumiço de sua filha, com a mancha na honra de sua família. O silêncio que ele tanto se esforçara para manter se desfazia em sussurros maldosos. Dias se passaram. Afonso continuava a evitar a casinha de Maria, mas o bebê era uma presença inescapável. O choro, embora mais ameno agora sob os cuidados de Maria e de uma ama de leite recém-contratada, ainda chegava aos seus ouvidos na casa grande. Uma noite, enquanto jantava sozinho à mesa farta, mas vazia da sala de jantar, ele ouviu um som diferente. Não era choro, mas um balbuciar, um som inocente, de descoberta. Uma pontada de curiosidade inegavelmente o atingiu. No dia seguinte, sob o pretexto de verificar se Maria estava dando conta das tarefas da casa grande, ele se aproximou da casinha. Ele não queria mesmo, mas seus pés pareciam ter vontade própria. Maria estava balançando o bebê no colo, que dormia profundamente. É um menino, coronel. Lindo, forte, ela disse, sem levantar a voz, mas com um brilho no olhar que dizia muito. Afonso apenas acenou com a cabeça, incapaz de proferir uma palavra. Mas seus olhos, por um breve instante, pousaram no pequeno rosto. Os cabelos eram escuros, o nariz pequeno. Não havia como saber de quem ele herdara os traços. A aproximação forçada começou a tecer uma nova trama. Maria, com sua natureza gentil, mas firme, percebeu a relutância de Afonso, mas também a semente de curiosidade. Ela passou a levar o bebê para a varanda da casa grande durante o dia, para que ele pegasse sol, sabendo que Afonso estaria por perto, em seu escritório ou na sala de visitas. A princípio, Afonso ignorava. Depois, furtivamente, espreitava de trás das cortinas. Em uma tarde, o bebê acordou e começou a chorar. Maria estava na cozinha e Afonso sentiu um ímpeto estranho. Saiu para a varanda.
O pequeno ser se contorcia no berço improvisado, o rosto corado. Quieto, menino, ele disse com a voz mais ríspida do que pretendia. O bebê, ao invés de se assustar, pareceu fixar os olhinhos em Afonso, seu choro diminuindo para fungadas. Afonso se aproximou e o pequeno, em um gesto instintivo, estendeu uma das mãozinhas. Um minúsculo dedo se abriu e fechou no ar, como se buscasse algo. Afonso, meio hesitante, lentamente, estendeu o seu próprio dedo, grosso e calejado. O bebê o agarrou. A força era surpreendente para um ser tão pequeno, aquela minúscula mão quente e macia, apertando seu dedo. Afonso sentiu um choque percorrer seu braço, um calor que há muito não sentia. Não era dor, nem raiva, era algo diferente. Paternidade, afeto. Ele não sabia o nome, mas era inegável. Naquele momento, Maria apareceu na varanda, secando as mãos no avental. Um sorriso discreto, quase imperceptível, curvou seus lábios. Ela havia visto. A sociedade, porém, não era tão gentil quanto Maria. Em sua próxima ida à cidade, Afonso sentiu os olhares. As conversas cessavam abruptamente quando ele se aproximava. Na missa de domingo, o padre Tobias, sem citar nomes, fez um sermão sobre a importância da família, da pureza dos lares e das consequências dos pecados da carne, fixando o olhar em Afonso por mais tempo do que o necessário. As palavras do padre, que antes seriam apenas um sermão, agora soavam como uma faca afiada, rasgando a armadura de Afonso. A vergonha e a raiva, antigas companheiras, voltaram com força. Ele havia lutado tanto para manter a imagem da família Afonso incólume e agora, por causa de um bebê abandonado, tudo estava ruindo novamente. Não era suficiente a vergonha de ter uma filha desgarrada, agora precisava carregar o fardo de um neto bastardo. Ele se perguntava, com amargura. Mas à medida que os dias se tornavam semanas, algo mudava dentro do coração empedernido do coronel. As incursões ao berço na varanda se tornaram mais frequentes. Ele passou a observar o bebê, dando-lhe um nome provisório em sua mente. O menino? Quando o menino sorria, um riso sem dentes que iluminava seu rosto, Afonso sentia uma pontada. Uma coisa é ser afetado pela fofoca, outra é ser afetado por um sorriso inocente. Uma tarde, ao retornar dos campos, Afonso encontrou o menino na sala de estar. Maria havia ousado levá-lo para lá. O pequeno estava de bruços no tapete, tentando alcançar um pedaço de madeira. Ao ver Afonso, ele soltou um pequeno guincho de prazer, balançando as perninhas e braços. Era a primeira vez que o menino reagia à sua presença com tal euforia. Afonso se sentou na poltrona de couro, observando. O menino era barulhento, inconveniente, uma quebra total em sua rotina silenciosa. Mas era também. Vida. Uma vida pequena, frágil, que precisava dele, querendo ou não. O cobertor. Aquele cobertor gasto era a prova de que este pequeno ser estava ligado à Rosa. E se estivesse ligado à Rosa, estava ligado a ele, a sua carne, o seu sangue, ainda que maculados pela desonra, eram uma conexão inegável. Afonso sentia-se cada vez mais acuado como um animal encurralado. Por um lado, o peso da sociedade, as fofocas, o julgamento, a vergonha que o corroía. Por outro, os pequenos e inocentes avanços do bebê, que, sem saber, derrubavam as barreiras que ele havia erguido em torno do seu coração. O menino não era mais apenas o bastardo. Era uma força da natureza. Uma presença que desorganizava sua vida de uma forma que ele não esperava e que, em algum lugar muito profundo, ele não conseguia mais ignorar. A questão não era mais se ele aceitaria a criança, mas sim como ele viveria com o inegável turbilhão que aquela pequena vida havia trazido para dentro de suas paredes e para dentro de sua própria alma, desenterrando não apenas o passado de sua filha, mas o próprio homem que ele havia se tornado. O coronel Afonso ainda lutava, mas a cada dia a resistência cedia um pouco mais, e a porta para o futuro se abria, impulsionada pelo mais inesperado dos ventos. O coronel Afonso, sentado em sua poltrona de couro na sala de visitas, sentia-se um estranho em sua própria casa. O riso sem dentes do menino, que antes parecia um som distante e irrelevante vindo da casinha de Maria, agora era um eco constante dentro das paredes da sede da fazenda. Aquele pequeno guincho de prazer, o modo como os bracinhos roliços se agitavam ao vê-lo, desarmava algo em seu peito que ele jurava ter sido blindado para sempre. Não era amor. Ele se corrigia apressadamente. Era apenas uma curiosidade incômoda, talvez. Ou o puro desconcerto de ter sua solidão invadida de forma tão avassaladora. A rotina da Palmeiras, antes marcada pelo silêncio respeitoso de seus empregados e pela melancolia disciplinada do seu senhor, agora tinha uma nova melodia. O cheiro forte do café, coado na palha, que inundava a cozinha nas madrugadas, passou a se misturar, por vezes, a um aroma doce e sutil de leite talhado, que vinha da casinha de Maria. Maria, com sua discrição habitual, sabia exatamente quando levar o menino para a varanda, para que o sol da manhã beijasse sua pele.
E Afonso, sempre coincidentemente passando por ali, fingindo inspecionar algo nas roseiras murchas ou no telhado, apanhava os pequenos sons, um resmungo, um balbuciar, um soluço leve, que o forçavam a reconhecer a presença daquela nova vida. Era nos entardeceres, quando o sol se punha em brasa no horizonte, pintando o céu de laranja e roxo, que a presença do bebê se tornava mais pungente. Afonso, que sempre se sentava na varanda a contemplar os cafezais, agora se via acompanhado. Maria, ao perceber que o coronel já não recriminava a presença do menino por perto, ousava um pouco mais. Deixava o berço improvisado, um cesto maior com um colchãozinho de palha e cobertores limpos, bem perto de onde Afonso lia seus jornais ou apenas observava a paisagem. Afonso resistia, tentava focar nas notícias da capital, nas cotações do café, mas seus olhos, teimosos, desviavam-se para o pequeno ser. Em uma dessas tardes, uma chuva repentina, típica da estação, começou a cair. Grossas gotas batiam no telhado de telhas, fazendo um barulho relaxante. Maria havia saído para buscar lenha, e o menino, acordado pelo som, começou a choramingar. Afonso, tomado por um impulso, largou o jornal. Com a mesma destreza com que amarrava um laço ou trocava uma ferradura, ele estendeu a mão e balançou o berço, um movimento desajeitado, quase robótico. O choro diminuiu e o menino o encarou com os olhos arregalados, um pequeno buraco negro que parecia absorver toda a sua atenção. Não chore, moleque, Afonso resmungou, a voz mais suave do que ele esperava. O menino soltou um pequeno suspiro e agarrou o dedo que Afonso, sem pensar, havia estendido novamente. Era um toque leve, mas que reverberava profundamente. O coronel sentia a maciez daquela pele, a força mínima, mas persistente da pequena mão. Naquele momento, sob o barulho da chuva, o mundo de Afonso parecia encolher para aquele dedo e aquela mão. Maria voltou, encharcada, e viu a cena. Um sorriso genuíno, misto de alegria e alívio, iluminou seu rosto. Afonso, sentindo-se flagrado, recolheu a mão apressadamente, voltando ao jornal com uma falsa rigidez. Maria, no entanto, sabia. A semente estava plantada. Os dias seguiram em seu curso, e com eles, a fofoca da cidade se tornava um zum-zum crescente. Na pequena vila de Bom Jesus, onde ficava a fazenda, as notícias corriam mais rápido que os tropeiros. A história do bebê abandonado na porteira do coronel Afonso, com o cobertor da sua filha fugitiva, era o prato principal nas rodas de conversa. Coronel Afonso, tão altivo, e agora com essa desgraça em casa, comentava a dona Eulália, esposa do tabelião na saída da missa, para as comadres, cobrindo a boca com o leque. Essa Rosa sempre foi de quebrar as regras. Agora, o pai tem que pagar pelo pecado da filha. Mas será que é filho dela mesmo? Indagava a vizinha, a dona Jacinta, com um tom de quem sabia mais do que falava. Vai ver, o coronel já tinha seus segredos guardados. Afinal, homem é homem. Os murmúrios chegavam aos ouvidos de Afonso como farpas de madeira. Durante suas idas à venda para comprar suprimentos, os caipiras, antes respeitosos, agora o encaravam com olhares curiosos, alguns com pena, outros com um certo escárnio disfarçado. Ele sentia o peso do julgamento, a sensação de que, mesmo sendo o homem mais poderoso da região, sua honra estava sendo questionada, sua reputação arranhada por uma situação que ele não havia provocado, mas que era inegavelmente sua. Uma tarde, o padre Tobias fez-lhe uma visita inesperada na fazenda. Sentou-se na varanda, sob o olhar atento de Afonso, e depois de um café e alguns minutos de silêncio protocolar, foi direto ao ponto. Coronel Afonso, o padre começou, a voz calma, mas firme. A situação do menino está causando muito falatório na vila. Pessoas de bem estão preocupadas com o futuro da criança e, claro, com a imagem de Vossa Senhoria e da família. Afonso cerrou os punhos. E o que esperam que eu faça, padre? Que o jogue no rio como um cachorro sarnento? Não, coronel, de modo algum. O padre apressou-se a responder, ajeitando os óculos no nariz. Mas a igreja tem a responsabilidade de cuidar dos órfãos e dos desamparados. Poderíamos arranjar um lar adequado para o menino, em alguma família honesta na cidade, longe de todo esse constrangimento. A palavra constrangimento atingiu Afonso como um tapa. Ele sentiu o sangue subir à cabeça. Longe de todo o constrangimento, o padre e a sociedade queriam que ele se livrasse da criança para preservar sua imagem. Mas quando o padre mencionou a palavra família honesta, a imagem do menino agarrando seu dedo, o riso sem dentes, tudo veio à tona. Não era mais apenas a mancha em seu nome. Era um pequeno ser que começava a invadir seu universo de forma perigosamente afetuosa. A criança ficará aqui, padre, Afonso respondeu, a voz carregada de uma determinação que surpreendeu até a si mesmo. Esta é a Fazenda Palmeiras. E aqui ela tem o que precisa.
E quanto ao que a vila pensa, a vila não sustenta a minha casa e nem colhe meu café. O padre suspirou, percebendo que a batalha estava perdida, ao menos por enquanto. Coronel, que Deus o ilumine nessa decisão. Mas considere o que estou dizendo. A presença dessa criança é uma ferida aberta. E a ligação com a sua filha, isso só torna as coisas mais dolorosas. Afonso despediu o padre com a mesma frieza com que o recebeu, mas as palavras do sacerdote ressoaram em sua mente. Ferida aberta. Era exatamente isso. Uma ferida que ele tentava fechar, mas que o menino, com sua existência silenciosa, mantinha sangrando. Com o passar das semanas, o menino começou a dar seus primeiros passos incertos, engatinhando pela varanda, explorando o chão de tábuas e o tapete da sala. Afonso, que antes se esquivava, agora observava com uma curiosidade quase científica. Ele via Maria e a ama de leite, Dona Fátima, ensinando-o a pegar um brinquedo de madeira, a balbuciar sílabas. O menino era puro instinto, pura vida, e Afonso sentia-se um espectador de um milagre cotidiano. Em uma manhã ensolarada, enquanto tomava seu café na cozinha, Afonso ouviu Maria falando com o menino. Vamos, meu amor, diga papá, diga mamá. O menino balbuciou algo incompreensível. Afonso sorriu discretamente. A imagem de Rosa, quando criança, vindo à mente. Como ela era tagarela, uma tagarelice que ele, na época, considerava um tormento. Foi então que Afonso percebeu que o menino precisava de um nome. Não poderia ser o menino para sempre. Precisava de uma identidade, um nome que desse a ele um lugar, mesmo que incerto, na vastidão de sua existência. Maria, Afonso chamou, sua voz firme. Qual o nome da criança? Maria o olhou surpresa. Nome? Não tem nome, coronel. Ninguém o registrou. Afonso franziu a testa. Pois então, chamemos de João. João Afonso. Um nome forte, simples. Maria arregalou os olhos. Dar o sobrenome da família era um passo gigantesco, um reconhecimento tácito da ligação. João Afonso? Que nome bonito, coronel. Afonso apenas acenou com a cabeça, já arrependido da impulsividade. Mas, no fundo, uma parte dele sentia um alívio estranho. João Afonso. O nome soava certo. A sociedade, porém, não esqueceria. Quando a notícia do nome, João Afonso, se espalhou, o burburinho se tornou um coro de indignação. O coronel endoidou de vez. Dar o nome da família a um bastardo, diziam. O julgamento era pesado, a pressão sufocante. Mas Afonso, pela primeira vez em muito tempo, sentia que a briga valia a pena. A fofoca, que antes o desestabilizava, agora parecia menos importante. Ele se pegava pensando no riso de João, no modo como o pequeno o agarrava, no calor daquela minúscula mão. Afonso ainda sentia a dor da traição de Rosa, o orgulho ferido, a vergonha da vila. Mas o amor silencioso e inesperado que começava a brotar por João era uma força que ele não podia mais ignorar. O destino havia plantado uma semente em solo árido, e agora, mesmo sob o peso do julgamento e da tristeza do passado, o coronel Afonso começava a sentir a leveza de um novo amanhecer, uma frágil, mas persistente, esperança que brotava em seu coração. Aquele pequeno João Afonso não era mais apenas o elemento transformador, ele era o fio condutor de um futuro incerto, mas inegavelmente seu. Os anos voaram como as folhas secas levadas pelo vento, transformando o balbuciante João em um menino esperto de 5 anos. Na Fazenda Palmeiras, o silêncio austero da casa grande havia sido quebrado, e em seu lugar, ouvia-se o som de passos miúdos correndo pelos corredores, o eco de risadas infantis e o barulho de brinquedos de madeira caindo no chão. João Afonso, com seus olhos vivos e curiosos, havia se tornado o centro de um universo que antes girava apenas em torno do trabalho e da solidão do coronel. Afonso não era mais o mesmo. A armadura de orgulho e amargura que o envolvia havia se desfeito, pedaço por pedaço, sob o toque inocente daquele pequeno. As manhãs começavam não mais com a rotina solitária do café coado, mas com João correndo para a varanda, seus pijamas de flanela ainda amassados do sono, para se aninhar no colo do avô. Sim, avô. A palavra, antes um sussurro inaudível em sua mente, agora era proferida com uma naturalidade que aquecia o coração endurecido de Afonso. Ele ensinava a João os nomes dos pássaros, os cheiros da terra, os segredos dos cafezais. Levava o menino em suas inspeções, explicando sobre as podas, a colheita, a importância da chuva. João, fascinado, absorvia tudo como uma esponja. Seus pequenos dedos, antes tão frágeis, agora apontavam para os brotos verdes, querendo saber mais. O antigo cobertor, ou o que havia sido a ponte entre o passado e o presente, era guardado com carinho na gaveta de João. Um tesouro que só os dois conheciam a verdadeira história. Maria, a leal e sábia cozinheira, observava a transformação com um sorriso satisfeito.
Ela era a guardiã do segredo e a testemunha silenciosa daquele amor que florescia. Coronel, o menino precisa de mais um pedaço de broa, ela diria. E Afonso, com um aceno, pediria para que João viesse buscar. Um pretexto para ter o neto por perto. A sociedade da vila ainda cochichava, claro. Mas o coronel Afonso, que antes se importava com cada palavra maliciosa, agora encontrava refúgio na alegria de João, um escudo contra a maldade alheia. Certa noite, uma tempestade desabou sobre a fazenda. Raios cortavam o céu, e o trovão fazia a casa tremer. João, assustado, correu para o quarto de Afonso. O velho fazendeiro, sentado em sua poltrona, lendo à luz do lampião, abriu os braços. João se enfiou ali, aninhando a cabeça no peito do avô. Vovô, o céu está bravo. O menino sussurrou, a voz trêmula. Afonso o abraçou com força, o cheiro de sabão e criança invadindo suas narinas. Não se preocupe, meu filho. O vovô está aqui. E a tempestade, por mais que rugia, sempre passa. Depois dela, o sol volta e a terra fica ainda mais forte. Ele falava não apenas para João, mas para si mesmo, para a tempestade de sua própria vida. Naquele momento, com o pequeno corpo quente em seus braços, Afonso sentiu uma paz que há muito não conhecia. O segredo do cobertor, o amor por Rosa, a dor da perda, tudo se fundia em um sentimento puro de proteção por aquele menino. Se você está sentindo o calor desse amor que superou tantos obstáculos e preconceitos, por favor, deixe o seu like neste vídeo. Seu apoio é o que nos impulsiona a continuar contando essas histórias do coração do Brasil. Naquela noite, Afonso contou a João, pela primeira vez, a história da fazenda, das gerações de sua família que a construíram, do trabalho árduo e da paixão pela terra. Não mencionou Rosa diretamente, mas falou sobre a beleza das flores de café e a força das mulheres da sua linhagem, deixando a imaginação do menino voar. João ouvia com os olhos brilhantes, absorvendo cada palavra, cada imagem. Afonso via em João não apenas um neto, mas a continuação de sua história, a esperança de um novo capítulo para a família Palmeiras. Você, que está me assistindo, conseguiria viver nessa época onde o julgamento dos vizinhos pesava tanto, onde os segredos de família eram fardos quase insuportáveis. A vida na Palmeiras seguiu seu ritmo, uma dança entre o trabalho árduo da colheita do café, as estações que se alternavam e os pequenos gestos de carinho que se tornaram a rotina de Afonso e João. O menino aprendia a ler e escrever com a ajuda de Afonso, sentado na varanda, sob a sombra das mangueiras, enquanto o cheiro de jasmim se misturava ao farfalhar das folhas. João tinha um dom para a terra, uma intuição que Afonso reconhecia. Ele sabia quando as plantas precisavam de água, identificava os primeiros sinais de uma praga. João, um dia esta fazenda será sua, Afonso disse a ele uma vez, o olhar fixo no horizonte, o menino ao seu lado. João, ainda pequeno, não compreendeu a profundidade daquelas palavras, mas sentiu o peso da confiança do avô. No entanto, a calma era frágil, como a casca de um ovo. O passado, por mais enterrado que estivesse, tinha a capacidade de ressurgir. E a tragédia, que parecia ter dado uma trégua, estava apenas esperando o momento certo para se manifestar novamente. Foi numa tarde abafada de verão, o ar pesado, prenúncio de uma tempestade. Afonso estava no escritório revisando os livros caixa, quando o capataz, Zé Pereira, entrou apressado, o rosto pálido. Coronel, chegou uma carta do cartório da capital. Urgente! Afonso franziu a testa. Cartas da capital eram raras e geralmente traziam notícias ruins. Ele pegou o envelope nas mãos, sentindo um arrepio. A caligrafia no remetente era desconhecida, mas o selo oficial do cartório era inconfundível. Abriu-o com uma lentidão que parecia torturante, seus olhos percorrendo as linhas impressas. À medida que lia, o sangue esvaiu-se de seu rosto. As palavras se tornaram borrões, mas algumas se destacaram, nítidas e cruéis como facas. Notificação judicial, determinação de busca e apreensão, João Afonso, mãe biológica, ação de paternidade. A carta despencou de suas mãos trêmulas, caindo sobre a mesa de madeira com um baque seco. Não pode ser, ele murmurou, a voz rouca, quase um sussurro de desespero. Zé Pereira, vendo a palidez do coronel, apressou-se a lhe oferecer um copo d'água. Afonso ignorou. Sua mente estava em turbilhão. A mãe, Rosa, depois de anos de silêncio, de abandono, ela estava voltando para levar João? Ou seria outra pessoa? Outro segredo, ainda mais sombrio, vindo à tona para arrancar dele a única luz que havia conseguido cultivar nos últimos anos? Ele olhou para a janela, onde o sol começava a se esconder por trás de nuvens pesadas e escuras. O cheiro de terra molhada, que antes trazia paz, agora parecia sufocante. A tranquilidade da fazenda estava prestes a ser despedaçada. A ameaça não era mais apenas a fofoca, o julgamento.
Era real, concreta, vindo com a força de uma lei que ele não poderia simplesmente ignorar. O coronel Afonso, que havia construído sua vida sobre alicerces de orgulho e dureza, sentiu o chão sob seus pés começar a desmoronar. Aquele pequeno João, que ele havia aprendido a amar com uma intensidade que julgava impossível, estava prestes a ser arrancado dele. O cobertor de rosa, o elo entre pai e filha, avô e neto, agora parecia um aviso, uma profecia de que a história de dor e perda estava longe de terminar. A tempestade não estava apenas lá fora. Ela se anunciava, furiosa, para dentro das paredes da fazenda Palmeiras, pronta para levar consigo a paz recém-encontrada e o coração de um velho fazendeiro. Tudo estava prestes a desmoronar. O tempo parecia ter congelado naquele escritório, as palavras da carta judicial ecoando na mente do coronel Afonso como um tambor de guerra. Determinação de busca e apreensão, mãe biológica, ação de paternidade. A cada releitura, as letras pareciam se retorcer, transformando-se em serpentes venenosas prontas para picar o último resquício de paz que ele havia encontrado. Zé Pereira, o capataz, ainda estava parado na porta, observando o patrão com uma apreensão palpável, sem ousar interromper o silêncio pesado que se instalara. Mãe biológica, Afonso murmurou, a voz quase inaudível, seus olhos fixos em um ponto distante da parede, como se tentasse enxergar o passado que se recusava a ficar enterrado. Rosa. Seria ela finalmente retornando, não para abraçá-lo, mas para arrancar-lhe João. Ou seria a mulher do peão, o pai do menino, que agora vinha reclamar seu direito, desenterrando uma história de paixão e abandono que ele preferia ter esquecido. A dúvida era um veneno lento, corroendo sua alma. Zé, Afonso conseguiu dizer, a voz mais forte do que esperava. Prepare o cavalo. Vou para a cidade. Agora. Não havia tempo para explicações, nem para hesitações. A ameaça era real, e ele precisava enfrentá-la. Seu coração de velho fazendeiro, acostumado a lutar contra as intempéries da natureza e os reveses da vida, sentia-se agora diante de um inimigo invisível, astuto, com quem a força bruta e a autoridade não seriam suficientes. A viagem para a vila, que normalmente levava 1 hora a cavalo, pareceu-lhe eterna. Cada trote do animal martelava em sua cabeça a urgência da situação. A poeira que subia da estrada, o cheiro de mato seco, o sol forte no rosto, nada era percebido por Afonso, imerso em seus pensamentos. Chegando ao cartório, as pernas já trêmulas pelo aperto que sentia no peito, ele foi atendido pelo escrivão, um homem jovem e burocrático, alheio à tragédia que se desenrolava. Coronel Afonso, o escrivão disse, consultando um livro empoeirado. Sim, a ação de paternidade foi movida pela senhora Antônia de Jesus, que alega ser a mãe biológica da criança encontrada em sua propriedade. Antônia de Jesus. O nome ecoou na mente de Afonso. Não era Rosa, mas então quem era? O mistério se aprofundava, e a dor da confusão adicionava mais uma camada à sua angústia. E onde está essa Antônia de Jesus? Ela alega o quê? Afonso exigiu, a voz firme, mas com uma impaciência contida. Ela alega que o bebê foi tirado dela logo após o parto contra sua vontade, e que o cobertor que estava com a criança é uma prova irrefutável de sua maternidade. O escrivão explicou, sem levantar os olhos do documento. O processo tramita na comarca de Montes Claros. Terão que se apresentar lá para depor. A fúria de Afonso subiu à cabeça. Tirado contra a vontade, ele havia encontrado o bebê abandonado na porteira como um descarte. Quem era essa mulher para ousar inventar tal calúnia? Mas, por trás da raiva, havia uma pontada de incerteza. E se essa Antônia de Jesus estivesse dizendo a verdade? E se houvesse uma história ainda mais sombria por trás do abandono de João? De volta à Fazenda Palmeiras, Afonso sentia-se desorientado. Aquele lar, que ele havia transformado em um santuário para João, agora parecia ameaçado. Ele olhou para o neto, que corria pelo quintal com Maria, rindo enquanto tentava pegar uma borboleta. João, tão inocente, tão feliz, alheio à tempestade que se formava ao seu redor. A imagem daquele rosto alegre fez o coração de Afonso apertar. Ele não permitiria que ninguém levasse João. Os dias que se seguiram foram de uma angústia excruciante. Afonso contratou o melhor advogado da região, o Dr. Cardoso, um homem de leis experiente, mas de poucas ilusões. Dr. Cardoso explicou-lhe a gravidade da situação. Coronel, se essa mulher provar que é a mãe biológica e que o bebê foi tirado dela à força, mesmo que por terceiros, a guarda será dela. A lei é clara neste ponto. E o cobertor é uma evidência forte demais. Mas ela o abandonou. Afonso bradou exasperado. Ela pode alegar que foi coagida, que estava doente, que foi roubada. Há muitas brechas, coronel. Precisamos de provas de que ela realmente o abandonou por vontade própria e de que não tem condições de criá-lo.
Afonso começou a investigar por conta própria, usando sua influência na região. Conversou com tropeiros, com moradores de vilarejos vizinhos, com quem pudesse ter visto uma mulher grávida ou ouvido algo sobre uma criança perdida. Mas as informações eram escassas e contraditórias. Alguns diziam que Antônia era uma moça da roça, que havia se envolvido com um peão forasteiro e sumira da região, reaparecendo tempos depois sem a criança. Outros falavam em uma família de má fama que tinha o costume de descartar filhos indesejados. A confusão só aumentava. Enquanto isso, a Vila de Bom Jesus, alimentada pela notícia do processo, fervilhava. O coronel Afonso, que havia desafiado os murmúrios e assumido a criação do bastardo, agora se via no centro de um escândalo ainda maior. As fofocas não eram mais apenas sobre a desonra do menino, mas sobre a possibilidade de Afonso ter se apropriado de uma criança alheia. Ele sempre foi arrogante, não é mesmo? Dona Eulália tagarelava na venda do Zé Miúdo, seus olhos estreitos. Agora está se vendo com o que é dele, pagar pelos pecados. Mas e o menino? Tão bonito, coitado. O que será dele? Lamentava uma comadre. Afonso sentia os olhares de desconfiança, de julgamento, de pena. A pressão era sufocante. A cada dia, João ficava mais grudado a ele, percebendo talvez, com a intuição infantil, que algo de pesado pairava no ar. Vovô, não vai embora? Ele perguntava. Os olhos grandes fixos nos de Afonso. Nunca, meu filho. O vovô sempre estará aqui, Afonso respondia, as palavras soando como uma promessa que ele lutaria com todas as suas forças para cumprir. A data da audiência em Montes Claros se aproximava. Afonso passava as noites em claro sentado na varanda, o lampião ao seu lado, as mãos trêmulas enquanto tentava ler os documentos legais, palavras que pareciam dançar diante de seus olhos embaçados. Ele se sentia impotente, uma sensação que há muito não experimentava. Sua autoridade, sua riqueza, tudo parecia inútil diante da lei e de um passado que ele não podia controlar. Maria, vendo o sofrimento do patrão, tentou acalmá-lo. Coronel, tenha fé. Deus não desampara os justos. O menino é sua luz, e essa luz não se apagará. Mas a fé de Afonso estava abalada. Ele havia perdido a esposa, depois a filha. Agora, a vida parecia querer arrancar-lhe a última chama de esperança que lhe restava. A audiência aconteceu em um dia chuvoso e cinzento, as nuvens pesadas como o coração de Afonso. A sala do tribunal em Montes Claros era imponente, com móveis de madeira escura e um ar formal que o fazia sentir-se pequeno e exposto. Do outro lado da sala, sentada com seu advogado, estava Antônia de Jesus. Quando Afonso a viu, um calafrio percorreu sua espinha. Ela era uma mulher jovem, de olhos mareados e rosto marcado pela vida difícil, mas com uma determinação feroz em seu olhar. Seus traços eram rústicos, suas roupas simples, não havia nela a altivez de Rosa, nem o refinamento de sua falecida esposa. Mas havia algo em seus olhos, um fogo, uma dor, que fazia Afonso hesitar. Ela não parecia uma caluniadora, ela parecia uma mãe sofrendo. A Antônia começou seu depoimento. A voz embargada, mas clara, ela contou uma história que Afonso jamais poderia ter imaginado. Eu era moça nova, coronel. Engravidei de um peão que me prometeu mundos e fundos e depois sumiu. Minha família, pobre, sem ter o que comer, me disse que eu não tinha condições de criar o bebê. Minha mãe, numa noite de frio, veio ao meu leito, disse que o bebê estava muito doente e precisava ir para um lugar com mais recursos. Eu, fraca do parto, topada por chás de ervas, não pude reagir. Ela o levou, com aquele cobertor que eu mesma bordei para o meu filho. Disse que iria para uma fazenda rica, onde ele teria tudo o que eu não podia dar. Nunca mais o vi. Até que uma vizinha me contou que havia um menino na fazenda Palmeiras e que usava um cobertor. O meu cobertor. As palavras de Antônia atingiram Afonso como pedras. A versão dela era completamente diferente da que ele havia presumido. Aquela mãe não havia abandonado o filho por má fé, mas sim, de alguma forma, fora enganada, manipulada. E o cobertor? Sim, o cobertor era o elo irrefutável. A dor nos olhos de Antônia era real, palpável. Ela havia sido uma vítima, assim como ele, à sua própria maneira. O Dr. Cardoso, vendo o impacto das palavras de Antônia em Afonso, tentou minimizar a história. Vossa Excelência, a senhora Antônia não tem provas de que a criança foi tirada à força. Ela estava doente, delirante, como ela mesma admitiu. E a fazenda do coronel Afonso, um homem de bem, deu ao menino tudo o que ele precisava. Mas o juiz, um homem sisudo e legalista, não se deixou abalar. O fato é que o cobertor é uma prova forte, e a criança foi encontrada na porta de sua propriedade, coronel, envolta no cobertor que a senhora Antônia alega ter bordado. Ele olhou para Afonso com uma expressão que não deixava dúvidas sobre a seriedade da situação.
Afonso se sentiu encurralado. Ele havia se apegado a João com todas as suas forças, havia se permitido amar novamente. E agora, a verdade, ou o que parecia ser a verdade, ameaçava arrancar-lhe o neto de forma brutal. O julgamento da sociedade, que antes o incomodava, agora era a menor de suas preocupações. Ele estava prestes a perder João, e não havia nada que sua riqueza ou sua autoridade pudessem fazer para impedir. No final do dia, exausto e com o coração em frangalhos, Afonso recebeu a decisão preliminar. O juiz determinaria uma perícia para comprovar a maternidade de Antônia, e, se confirmada, a criança seria retirada da guarda do coronel Afonso e entregue à mãe biológica. A data para a perícia e a decisão final foi marcada para dali a 1 mês. 1 mês para perder João. Afonso deixou o tribunal sob a chuva fina, sentindo-se um homem vencido. O mundo parecia ter conspirado contra ele. Ele havia construído um amor, um lar, uma nova esperança, e tudo estava prestes a desmoronar em suas mãos. Ao longe, a imagem de João, correndo nos campos da Palmeiras, sorrindo, balançando os braços, invadiu sua mente. A ameaça era real, iminente. Ele ia perder tudo. E pela primeira vez em muitos anos, o coronel Afonso sentiu o gosto amargo do desespero absoluto. O mês que se seguiu à audiência preliminar arrastou-se como uma penitência para o coronel Afonso. Cada dia era um suplício, cada noite, um tormento sem sono. A presença de João na fazenda, que antes era a sua maior alegria, agora se tornara uma fonte de angústia constante. O menino, com sua sensibilidade infantil, percebia a tristeza do avô. "Vovô, por que você está triste?" ele perguntava, os olhos grandes e preocupados fixos nos de Afonso. O coronel, incapaz de explicar a complexidade da situação, apenas o abraçava com mais força, sentindo que a cada abraço o tempo se esvaía. Afonso se recusava a aceitar a derrota. Não permitiria que João, o sol de sua velhice, fosse arrancado de sua vida. Ele revisitou cada memória, cada conversa, cada detalhe daquele dia fatídico em que encontrara o bebê na porteira. A versão de Antônia de Jesus, por mais convincente que fosse, não se encaixava perfeitamente com o seu próprio instinto. O abandono, a pressa na fuga, havia algo mais. Maria, com sua sabedoria e lealdade, também estava inquieta. "Coronel, aquela mulher parece sofrida, sim, mas há algo que não me convence. Onde estava essa mãe todos esses anos? Por que só agora apareceu?" Suas palavras ecoavam as dúvidas de Afonso. Em uma tarde quente, enquanto Afonso revolvia papéis antigos no escritório, procurando por qualquer documento que pudesse ajudar, seus olhos caíram sobre uma caixa de madeira esquecida no fundo de um armário. Eram os pertences de sua falecida esposa, guardados com carinho e dor. Ele hesitou, mas a intuição o impulsionou a abri-la. Dentro, entre rendas e fotografias amareladas, encontrou uma pequena caixa de metal. Ao abri-la, descobriu um pacote de cartas amarradas com uma fita desbotada. Eram cartas de Rosa. Afonso nunca as lera. A dor do abandono era tamanha que ele as havia guardado, intocadas em sua ira. Agora, porém, a necessidade de salvar João superava o orgulho ferido. Com as mãos trêmulas, ele desatou a fita e começou a ler. As primeiras cartas eram de Rosa, cheias de paixão e desespero, contando sobre seu amor pelo peão, Miguel, e a fuga. Depois, as cartas se tornavam mais esparsas, a caligrafia mais cansada. E então, uma carta em particular, datada de 6 anos antes, escrita em uma folha amassada, chamou sua atenção. Na carta, Rosa descrevia sua vida longe da fazenda, as dificuldades, a miséria. Ela falava de uma amiga, Antônia, que vivia em uma situação ainda pior. E então, as palavras que fizeram o coração de Afonso parar. "Pai, eu tive um filho, fruto do meu amor com Miguel. Um menino lindo, que eu chamei de João. Mas a vida aqui é tão dura. Miguel sumiu e eu não tenho como alimentá-lo. Eu o entreguei para Antônia criar. Ela sempre quis ter um filho e me prometeu que daria a ele uma vida melhor do que a que eu poderia oferecer. Dei a ela o meu cobertor, aquele que a mamãe bordou, para ele não sentir tanto frio. Antônia prometeu que levaria João para uma fazenda rica e o deixaria lá, onde ele teria um futuro. Não me julgue, pai. Eu fiz o que achei melhor para meu filho. Meu coração está em pedaços, mas a fome dói mais do que a alma." Afonso parou de ler, a carta despencando de seus dedos dormentes. Um nó se formou em sua garganta. Não era Antônia a mãe. Era Rosa, sua filha, Rosa. Ela havia abandonado João na porteira, usando Antônia como intermediária, mas o fez por amor, por desespero, por não ter escolha. E o cobertor? O cobertor. Era dela, sim, mas não como prova de maternidade de Antônia, e sim como um elo silencioso e doloroso entre ela e seu filho, o pequeno João. A revelação veio com a força de um raio, desenterrando não apenas o segredo de João,
mas a própria verdade sobre a fuga de Rosa e suas escolhas. Uma pontada de remorso e culpa atingiu Afonso. Ele havia julgado Rosa, amaldiçoado sua memória, e agora descobria que ela havia agido por um amor tão grande quanto o dele por João. Ela o havia entregado para Antônia, confiando que Antônia o levaria para um lugar seguro. E Antônia, por sua vez, havia agido de alguma forma como um elo entre o desespero de Rosa e a esperança de um futuro para João. Naquele instante, Afonso entendeu tudo. Antônia, com sua história de ter tido o bebê tirado dela, estava, na verdade, agindo sob alguma coerção ou por um acordo com a mãe de Rosa, ou talvez motivada pela oportunidade de ter um filho. Mas a carta de Rosa mudava tudo. Ela provava que Antônia não era a mãe biológica e que o abandono, embora doloroso, fora um ato de desespero maternal, não de abandono cruel. Afonso não perdeu tempo. Com a carta amassada nas mãos, ele cavalgou de volta para a cidade, desta vez com uma determinação renovada. Não de raiva, mas de justiça. Ele apresentou a carta ao Dr. Cardoso, que leu o documento com olhos arregalados. Coronel, isto muda tudo. Prova que a senhora Antônia não é a mãe e que o coronel não se apropriou de uma criança alheia. A guarda é sua. A audiência final, marcada para o dia seguinte, seria o confronto decisivo. Afonso não levou João. Não queria que o menino fosse exposto a tamanho embate. Na sala do tribunal, o clima era tenso. Antônia de Jesus, com seu advogado, parecia confiante, os olhos fixos em Afonso com uma mistura de ansiedade e esperança. Quando Afonso, com a voz firme e carregada de emoção, leu a carta de Rosa, um silêncio sepulcral caiu sobre a sala. A cada palavra, a verdade se desdobrava, chocando a todos. Antônia, ao ouvir a leitura, empalideceu. Seu advogado tentou intervir, mas o juiz, com um olhar severo, ordenou que ele se calasse. A história dela, a farsa que ela havia montado, desmoronava-se diante dos olhos de todos. No final da leitura, Afonso olhou para Antônia, não com raiva, mas com uma tristeza profunda. A senhora mentiu, Antônia. Mentiu sobre a maternidade, mentiu sobre o abandono. Minha filha, Rosa, a entregou por desespero, confiando que você o levaria para um bom lugar. E você o fez, mas não venha agora tentar roubar o meu neto, o último elo que me resta da minha filha. Antônia de Jesus, sem ter como negar a evidência, desabou em lágrimas. Eu juro, coronel, eu o amei como meu. Eu nunca tive um filho, e quando Rosa me pediu para entregá-lo, eu o fiz. Mas quando o vi com o seu cobertor, sabia que ele estaria em um bom lugar. Quando soube do processo, eu pensei que poderia tê-lo de volta. Eu não tenho nada. Coronel, ele é tudo o que eu conheço de filho. Sua voz era um lamento, uma mistura de arrependimento e desespero genuíno. O juiz, depois de um longo silêncio, bateu o martelo. Diante das novas provas apresentadas, a ação de paternidade da senhora Antônia de Jesus é improcedente. Fica comprovado que a mãe biológica da criança é Rosa, filha do coronel Afonso. Considerando o abandono por parte da mãe biológica e as condições de amparo e afeto que a criança recebe do coronel Afonso, a guarda definitiva do menor João Afonso é concedida ao coronel Afonso. Um suspiro de alívio coletivo preencheu a sala. Afonso sentiu um peso sair de seus ombros, um fardo que ele carregava há meses. Justiça. Era isso. Mas não era apenas a justiça da lei. Era a justiça da verdade, da revelação de um amor desesperado de uma mãe e de uma redenção para um avô. Antônia, em prantos, tentou se aproximar de Afonso, mas foi contida por seu advogado. Afonso, porém, sentiu uma pontada de compaixão. Ela havia mentido, sim, mas seu desespero por uma criança era real. Afonso, ao deixar o tribunal, sentiu o sol brilhar em seu rosto, um sol que parecia diferente, mais quente, mais esperançoso. A tempestade havia passado, a verdade havia sido revelada. Sua filha, Rosa, havia, à sua maneira tortuosa, confiado a ele o seu maior tesouro. Para o pequeno João Afonso, aquela era a vitória que ele merecia. Ele merecia a verdade. Ele merecia ter a sua família, a sua casa, o seu avô. Se você também sente que a justiça foi feita, comente aqui. Justiça por João Afonso. A Fazenda Palmeiras esperava por eles, com seus cafezais verdejantes e o cheiro de terra molhada. Afonso, montado em seu cavalo, sentia a leveza de um homem que havia lutado e vencido. Mas a vitória trazia consigo novas perguntas. A crise havia passado, a verdade saiu, mas e agora? Como seria o amanhã? João era oficialmente seu neto, seu filho de coração. Mas a história de Rosa, sua mãe biológica, permanecia um mistério incompleto. Ela ainda estava viva? Voltaria um dia? E como ele contaria a João sobre a mãe que o abandonou, mas que o amava tanto a ponto de entregá-lo para que tivesse um futuro melhor? O futuro, antes incerto, agora estava repleto de possibilidades, mas também de desafios emocionais que Afonso teria que enfrentar.
com a mesma coragem com que enfrentou a lei e o julgamento da sociedade. A Fazenda Palmeiras e o coração do Coronel Afonso nunca mais seriam os mesmos. O sol, que outrora parecia indiferente aos tormentos do Coronel Afonso, agora banhava da Fazenda Palmeiras com uma luz dourada e promissora. Ao retornar da cidade, com a decisão do juiz em mãos e o coração mais leve, Afonso não sentiu a habitual exaustão. Em seu lugar, uma brisa suave de alívio e uma sensação de um fardo erguido. João, alheio aos dramas do tribunal, correu ao seu encontro na varanda, os olhos brilhando de alegria. "Vovô, você voltou!" exclamou, atirando-se nos braços do coronel. Afonso o abraçou com uma intensidade que parecia querer compensar todo o tempo perdido, todo o medo sentido. Aquele era o seu neto, e ninguém mais o tiraria dele. Maria, que esperava ansiosa, observava a cena com lágrimas nos olhos. Ela sabia que a verdade, por mais dolorosa que tivesse sido para Antônia, havia libertado o coronel de um peso ainda maior. "Deus é bom, coronel", ela sussurrou, enxugando o rosto com o avental. Afonso apenas acenou, incapaz de falar, mas seu olhar expressava uma gratidão profunda. A partir daquele dia, um novo capítulo se abriu na Fazenda Palmeiras. Os dias de angústia e incerteza ficaram para trás, substituídos por uma calma que só o amor verdadeiro e a justiça podem trazer. Afonso, antes um homem fechado em suas próprias dores, transformou-se completamente. O sorriso, antes raro, agora iluminava seu rosto sempre que João estava por perto. As madrugadas frias ainda o encontravam no cafezal, mas agora, ao invés de melancolia, ele sentia a promessa de um novo dia, de um futuro que florescia como os grãos de café em suas árvores. Os anos passaram suavemente, como as águas do rio que cortava na fazenda. O pequeno João Afonso cresceu, transformando-se em um rapaz forte e inteligente. Seus cabelos escuros, herdados de rosa, emolduravam um rosto que trazia a seriedade do avô e a doçura da mãe que ele nunca conheceu. Aos 15 anos, João já era a sombra de Afonso. Acompanhando-o em cada detalhe da administração da fazenda, ele conhecia cada palmo da terra, cada planta de café, cada trabalhador, e tinha um respeito natural por todos, aprendido com o exemplo silencioso do avô. A honra do coronel Afonso, antes questionada pelos sussurros da vila, havia sido restaurada, não pela imposição de sua autoridade, mas pela força de seu amor e dedicação. A história da criança abandonada, agora conhecida em sua versão completa, a mãe desesperada que a entregou por amor, o avô que o acolheu por lealdade e afeto, comovia a todos. As pessoas da vila, que antes o julgavam, agora o olhavam com um respeito renovado, admirando a coragem daquele velho fazendeiro que escolhera o amor em detrimento do orgulho. A colheita, a cada ano, se tornava um símbolo de renovação. O cheiro de café maduro, as mãos sujas de terra, o suor no rosto dos colonos sob o sol inclemente, tudo isso representava o ciclo da vida, a recompensa do trabalho árduo. João participava ativamente, liderando as equipes, aprendendo os segredos do solo, do clima. Afonso observava-o, o peito estufado de orgulho, vendo em cada gesto do neto a continuidade de seu legado, a semente que ele havia plantado e que agora crescia com vigor. A Fazenda Palmeiras prosperava como nunca antes, não apenas em colheitas, mas em espírito. O velho cobertor de rosa, com o beija-flor desbotado, continuava guardado no baú de João. Afonso, com o passar dos anos, encontrou a forma de contar a verdade ao neto. Não de uma vez, mas em fragmentos de conversas, em noites estreladas na varanda, sob o luar. Ele falou de Rosa, da beleza dela, de seu espírito livre, do amor que sentia por Miguel, do desespero de uma mãe jovem e sozinha que, em sua dor, tomou a decisão mais difícil de sua vida para garantir um futuro para o filho. Contou a João sobre Antônia, sobre a confusão, sobre o julgamento. E João, com a maturidade que a vida no campo lhe conferira, ouviu e compreendeu. Ele sentia falta de uma mãe que nunca conheceu. Sim, mas o amor do avô preenchia o vazio em seu coração. Vovô. João disse uma noite, já um jovem rapaz de 18 anos, os olhos fixos na constelação do Cruzeiro do Sul. Eu entendo a minha mãe, e sou grato a ela por ter me dado a vida, mas foi o senhor quem me deu uma família, um lar, e tudo o que eu tenho. Ele se virou para Afonso, e em seus olhos, Afonso viu o reflexo de um amor puro e incondicional. O senhor me salvou, vovô. Naquele momento, Afonso soube que toda a dor, todas as provações, haviam valido a pena. O mistério que o atormentava por tantos anos havia se transformado em uma história de superação e amor. A ferida aberta havia cicatrizado, deixando uma marca, sim, mas uma marca de força e de redenção. João era a sua colheita mais farta, o fruto mais doce de uma vida que ele julgava amarga, a vida de Coronel Afonso, que começou com a perda da esposa e a partida de seu filho, e que parecia destinada à solidão, encontrou seu propósito e sua alegria no amor inesperado de um neto.
Ele havia reconstruído sua vida, sua honra, e a fazenda não era mais apenas terra e café. Era um lar, um refúgio, um legado de amor e perseverança. E assim, meus amigos e amigas que nos acompanharam nesta emocionante jornada pelo coração do Brasil profundo, chegamos ao fim de mais uma história que nos mostra a força do destino e a capacidade do amor para transformar vidas. A vida do Coronel Afonso e de seu neto João Afonso é um lembrete de que, mesmo nas maiores adversidades, a esperança pode brotar, e que o amor verdadeiro é o maior tesouro que podemos cultivar. Se esta narrativa tocou o seu coração e fez você refletir sobre os laços de família, as escolhas da vida e a beleza da superação, por favor, não se esqueçam de deixar o seu like neste vídeo, inscrever-se no nosso canal para não perder nenhuma de nossas histórias e compartilhar com todos os seus amigos e familiares que apreciam uma boa trama. Juntos, continuaremos a desvendar os segredos e as belezas do nosso interior. Lembrem-se, não importa a tempestade, o sol sempre volta, e a fé no coração, seja ela qual for, é a bússola que nos guia pelos caminhos mais difíceis. Que a história do Coronel Afonso e de João Afonso inspire a todos a olharem para suas próprias vidas com esperança e a valorizarem o amor que nos une. A vida é um presente, e cada novo amanhecer é uma oportunidade de semear o bem, mesmo nas terras mais áridas. E na vasta imensidão da Fazenda Palmeiras, o riso de João e o olhar sereno de Afonso eram a prova viva de que o amor, no final das contas, sempre encontra o seu caminho para a eternidade.